Olá, eu sou a Lana, sou médica ginecologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças fisiológicas que vêm junto com a menopausa. Esse momento tão importante da vida das pessoas, né, que é o fechamento da vida reprodutiva, mas que vem com mudanças significativas que podem levar a uma perda de qualidade de vida. A gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que a menopausa é um processo, é uma travessia em direção a uma nova fase da vida. E como todo momento de mudança, né, que vem com crise, esse é um momento bem especial para que a gente possa orientar as pessoas com relação ao seu estilo de vida, com relação a reflexões que são necessárias e que dizem respeito às suas relações. A menopausa é um momento que vem com várias mudanças fisiológicas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais delas. Uma primeira mudança importante são as alterações de ciclo menstrual. Elas podem começar a acontecer em torno de 5 anos antes da menopausa se dar. Porque menopausa é um diagnóstico retrospectivo. O que significa isso? A gente vai falar que uma pessoa está na menopausa quando a gente olha para trás e diz: fiquei 1 ano sem menstruar, estou na menopausa. Ou se essa pessoa, por exemplo, não menstrua por algum motivo, como a retirada do útero, por alguma questão de saúde, ou o uso de um método contraceptivo como Mirena, que faz com que as pessoas fiquem sem menstruar, e aí a gente perde esse parâmetro da menstruação. Então a gente vai fazer dosagens hormonais de FSH, que é um hormônio de comunicação entre o cérebro e os ovários. Esse hormônio aumenta quando a pessoa está na menopausa. A gente precisa de 2 dosagens desse hormônio para dizer que a pessoa está na menopausa, 2 dosagens elevadas desse hormônio. Então as primeiras alterações menstruais vão ser de irregularidade, significando o quê? Às vezes o ciclo vai ficar mais curto, ele pode ficar mais longo, demorando mais tempo entre uma menstruação e outra. É possível, por conta das elevações de estrogênio, né? O estrogênio é esse hormônio produzido aqui pelo ovário. E é normal que as pessoas imaginem que a menopausa vem com um declínio muito abrupto desse hormônio. Mas não é isso que acontece. Fisiologicamente, o estrogênio ele vai fazer saltos até começar a chegar em níveis muito baixos, nos quais a gente não tem mais a possibilidade reprodutiva. Alguma quantidade vai continuar sendo produzida. E essa produção em picos de estrogênio, lá para o fim dessa vida reprodutiva, pode fazer com que o endométrio, que é essa camada de dentro do útero, que recobre o útero por dentro, cresce durante o ciclo menstrual e vai descamar na forma de menstruação. Essa camada ela pode se hiperproliferar por conta desses picos de estrogênio. Então é muito comum que no caminhar para a menopausa a gente tenha ciclos mais volumosos. Isso também vai se dever ao fato de que com o envelhecimento, a gente pode ter algumas alterações, como adenomiose, miomas uterinos, pólipos endometriais. Então, é importante que, diante de alterações mais graves, principalmente, a gente faça avaliações para ver se uma dessas circunstâncias está acontecendo. Mas, na maioria das vezes, alterações mais comuns, né, alterações mais simples, de irregularidade, algum aumento de fluxo, são esperados para essa fase. E é muito importante que a gente saiba, quando a gente está passando por um processo como esse, o que esperar, né? Para não correr para médicos e para não passar por exames e por procedimentos que na verdade não deveriam ser realizados. É um pouco sobre isso, né? O meu trabalho aqui nessas redes, é um pouco sobre diminuir um pouco do excesso de intervenções que levam a preocupações, a procedimentos que muitas vezes são desnecessários. Um segundo ponto com relação às mudanças fisiológicas da menopausa seriam os calores, né? Por que é que a gente tem calorão na menopausa? Essa é uma queixa tão frequente que pode levar a tanta perda de qualidade de vida. A gente tem aqui atrás
no cérebro um sistema que é quase como um termostato. Sabe, com um ar-condicionado, quando a gente programa para chegar a uma determinada temperatura, a gente tem essa função orgânica, né? Só que na menopausa, a falta de estrogênio pode fazer com que esse termostato funcione mal. Então, a gente não chega naquela temperatura esperada, isso ultrapassa e a temperatura chega a níveis muito elevados, gerando um rubor, né, vermelhidão na face, uma sensação de opressão no peito. E essa é uma onda que, em geral, vai passar. Então, a primeira coisa é entender, tudo bem, eu tô sentindo essas ondas de calor, isso vem, mas eu sei que isso vai embora. Não se desesperar, né? Já falando de algumas maneiras como a gente pode lidar com essa situação, que é claro, às vezes vai ser grave, a gente vai precisar lançar mão de instrumentos, de ferramentas medicamentosas. Mas na maioria das vezes as pessoas vão lidar com essa situação e vão aprender a lidar com essa situação. Então, por exemplo, ter um leque, né, para se abanar, entender que é algo que demonstra sim uma fase da vida, né? E a gente não precisa se envergonhar por estar na menopausa. É um momento de amadurecimento. E se a gente falasse mais sobre isso, tratasse menos como tabu, talvez a gente pudesse até fazer algumas brincadeiras com relação a isso, né? Claro que algumas pessoas vão dizer, Alana, é que tu nunca passou ainda por isso, né? Sim, eu sou uma jovem de 40 e alguns anos e talvez ainda não tenha me deparado com essa situação, né? Mas atendo muitas mulheres que passam muito bem por essa fase. Os calores, eles têm muito a ver também com tensão. As pessoas que mais referem, que mais se queixam de calores, são pessoas que, em geral, vivem situações muito limites com relação à tensão, à irritabilidade, que é algo que também tende a piorar na menopausa, né? Então, outras coisas que ajudam a provocar onda de calor, né? Ou que pioram ondas de calor. Fumar, tabagismo, bebidas alcoólicas, situações de estresse e falta de prática de atividades físicas. Então vocês vão me acompanhar aqui no canal falando um pouco sobre as mudanças de estilo de vida que são importantes demais na menopausa, e uma delas, e a mais importante, crucial, é estar engajada numa prática regular de atividade física, de movimentação do corpo. Isso é super importante. Um terceiro ponto com relação à mudança fisiológica da menopausa, e que tem a ver um pouco com as ondas de calores, é uma perda da qualidade de sono, né? Um sono mais leve, dificuldade de pegar no sono, que pode piorar muito quando a gente acorda durante a noite com calores. Então, o que é importante nessa fase? Manter o quarto fresco, ter um ventilador voltado para a parede, né? Já que se resfriar demais o corpo durante a noite pode não ser legal. Se você tem condições, de repente ter um ar-condicionado ligado numa temperatura ambiente bem fresca, dormir com roupas mais frescas, deixar uma janela aberta se você tem essa possibilidade para entrar um ar, né? Porque isso vai garantir uma noite de sono mais reparadora. A gente sabe que a falta de sono pode ser devastadora para a vida de uma pessoa. Se você não dorme bem, você já acorda com o corpo cansado, você está mais irritável, né? Então vejam como um sintoma vai se ligando no outro, né? E é por isso que a gente tem isso que a gente chama de uma síndrome climatérica, né? Eu não gosto muito de falar de síndrome porque parece que a gente está falando necessariamente de uma doença, e eu acho que a gente está falando na menopausa de sintomas que requerem uma certa adaptação, algumas mudanças, sabe, algumas estratégias que vão melhorar muito a nossa qualidade de vida. Então o sono, né, pensar na higiene do sono, a gente vive uma sociedade que está vivendo uma situação de todo mundo tem insônia. É difícil atender uma paciente que não me diga que tem dificuldade para dormir. Isso se relaciona com hábitos de vida também, como por exemplo o uso excessivo de telas e dormir com o celular na mão, uma notícia depois da outra, muito rápida, ativando demais o sistema nervoso central, a gente não consegue mais relaxar. Como é que a gente descansa esse corpo que é indescansável? A gente precisa também pensar nisso. Então fazer um controle do uso de telas, fazer o que a gente chama de higiene do sono, colocar uma lavanda num difusor, umas gotinhas de lavanda, ou até a planta mesmo, né, no travesseiro, para ter
a gente precisa pensar como a gente cuida de crianças para a hora de dormir, né? A gente reduz as luzes da casa, a gente vai acalmando tudo, a gente vai silenciando. Tomar um chá, de repente, que tem esse efeito, tília, camomila, melissa, cidreira, são todas boas opções, cuidando para não tomar líquido demais, para não precisar acordar no meio da noite, fazer xixi, que também é uma coisa que pode despertar e aí dificultar essa retomada do sono, né? Mas cuidar do sono, amparar o sono, pensar no sono como a nossa, talvez seja, né, um dos principais tripés na nossa qualidade de vida. Todo mundo que tem dificuldade para dormir vai saber disso, né? Ai, Alana, mas eu já faço tudo isso e ainda assim tenho dificuldade para dormir. Bom, daí talvez a gente vá precisar de recursos medicamentosos, né? E existem vários, né? Desde CBD, passando por alguns suplementos como melatonina, chegando até em medicações para ajudar pessoas que simplesmente não dormem e que precisam voltar a dormir. O quarto ponto das mudanças fisiológicas da menopausa seria a atrofia urogenital. O declínio de estrogênio no nosso corpo vai fazer com que a mucosa dessa região fique atrofiada. Isso leva tempo, isso a gente vai percebendo com o passar dos anos de menopausa, claro, né? Mas a gente já pode começar a desenvolver desde mais cedo algumas estratégias para minimizar um pouco desse efeito. E esse é um ponto muitas vezes relegado a uma situação secundária, né? O cuidado com essa região, por uma percepção de que talvez mulheres na menopausa já não desfrutem mais da sua sexualidade como talvez a medicina esperaria, né? Mas a verdade é que é possível manter saúde sexual, principalmente através da garantia da nutrição dessa região, porque esse é um fator essencial para a vida das pessoas, né? A gente entra, claro, num ponto que está associado a esse, que talvez seja uma redução de libido, ou eu gosto de pensar numa reeducação com relação à sexualidade, que talvez mude um pouco, né? Mas que é possível continuar tendo uma qualidade de vida sexual satisfatória, sabe? Mantendo a nutrição dessa região. E pensar também que não é só a vagina que sofre dessa atrofia, da secura vaginal, né? A região, a gente fala de uma atrofia urogenital, então a região toda da uretra também pode sofrer de ressecamento e passar a levar a situações como cistites de repetição, né? Que geram ardência para urinar, e às vezes a pessoa pode não ter relação sexual necessariamente, né? E quando eu falo de relação sexual, eu estou falando das pessoas que têm relação sexual vulva-vulva ou vulva-pênis e sentir mais ou menos os danos causados por esse ressecamento, né? Então, o que é possível fazer como uma estratégia? Manter essa região nutrida. A gente pode fazer isso com o uso de óleos vegetais, com hidratantes vaginais e muitas vezes com um creme vaginal de estrogênio para repor essa nutrição, para manter a saúde íntima. Isso é importante demais. Um quinto ponto que é bem importante e é uma queixa frequente que leva a consultas inclusive com neurologistas, né? É essa sensação de esquecimento. As pessoas falam, Lana, eu tô parecendo a Dory do filme Procurando Nemo, né? Coloco a comida no fogo e esqueço, encontro a minha cunhada e não sei o nome dela, quero me lembrar de um diretor de cinema e puxa vida, e fico tentando lembrar e aquilo gera uma ansiedade e quanto mais a gente tenta lembrar, parece que pior fica, né? A falta ou a redução de estrogênio, ela é importantíssima ela também vai gerar um dano para o que a gente chama de plasticidade nervosa. Então, é como se essas células lá do cérebro tivessem se readaptando a essa falta. E isso, gente, passa, isso melhora, isso tende a melhorar. Saber que é transitório já faz com que a gente fique um pouco mais tranquila para saber, olha, isso não é necessariamente um Alzheimer que eu estou começando a apresentar, né? Apesar de que em algumas situações a gente talvez precise, claro, de uma avaliação neurológica, né? Mas na maioria das vezes essa situação ela é transitória, ela vai melhorar.
E, claro, se você dorme bem, se você pratica atividade física, se você vive num contexto em que há possibilidade de redução de estressores, né? Isso tende a ser menos grave também. Uma das coisas que eu recomendo é brinque um pouco com isso. Na maioria das vezes é possível usar uma outra palavra no lugar. É possível descrever o uso daquilo que você está querendo lembrar e fazer um pouco de piada em cima disso, sabe? A gente precisa também entender um pouco que tudo bem, isso vai passar, isso vai melhorar e é possível lidar com essa circunstância de uma maneira um pouco mais leve. E também entender que a gente não tem estratégias medicamentosas que sejam comprovadamente eficazes para lidar com isso que a gente chama de brain fog, né? Ou uma nuvem no cérebro, uma mente nublada seria talvez uma boa tradução disso. E por último, em sexto lugar, eu coloquei uma outra mudança importante relativa à fisiologia da menopausa, que são as mudanças metabólicas que vêm com essa fase, né? Que é uma das nossas grandes preocupações e motivo pelo qual a gente fala tanto da importância, né, de uma prática regular de atividade física, de uma alimentação regrada, balanceada, que não é cheia de coisas muito específicas, sabe? Mas é comer comida saudável, grãos, frutas, verduras, diversificado, aumentar o consumo de proteína, principalmente de proteínas de origem vegetal, né? E de proteínas animais que não causem tanto dano ao meio ambiente também. É possível fazer esse balanço, porque as mudanças metabólicas da menopausa, né? Que são o quê? Aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, aumento de uma resistência à insulina que vai fazer com que a gente tenha mais chance de desenvolver diabetes. Esse combo, ele faz com que as mulheres na menopausa passem a ter mais risco de doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, do que os homens na mesma idade. Então é bem importante que esse eu coloco como último fator fisiológico, né, última mudança metabólica fisiológica nessa minha lista, mas a verdade é que ela é a mais importante, porque é a partir dela que a gente vai guiar mudanças relativas a estilo de vida sempre que possível. Lembrando que pensar em estilo de vida é pensar em condições de vida também, né? Então, eu não quero parecer elitista aqui, porque eu sei que a maior parte das pessoas, na verdade, tem pouca condição de manter um estilo de vida saudável. Vai comer comida industrializada porque não tem tempo para preparo de alimentos, que em geral é algo que está a cargo ou em cargo das mulheres, né, que é quem coordena esse cuidado dentro das famílias, pouca prática de atividade física, exploração no trabalho. Então é importante a gente entender que oferecer saúde na menopausa é também pensar em condições sociais justas e dignas para que as pessoas todas possam desfrutar de saúde nessa fase da vida. Tá bom? A gente vai conversar sobre mais pormenorizadamente nos próximos vídeos, sobre as estratégias que a gente pode desenvolver para os bons cuidados na menopausa. Me acompanhem aqui no canal, ativa o sininho e salva o vídeo, manda para as amigas no zap. Então é isso, pessoal. Me acompanhe aqui no canal para mais informações de qualidade, para quem quer viver a sua vida ginecológica sem noia e com mais saúde.